Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, onde tiver aí a imagem, inscreva-se, se estiver aparecendo essa imagem para você. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não tiver essa opção para você aqui, abaixo do vídeo tende a ter aí outras opções para se inscrever no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, aí no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante o pregão e também as carteiras de ações, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então vamos aqui falar primeiramente de Bovespa, depois eu venho para os futuros falando de mini índice e mini dólar e na sequência eu volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, VEG 3, BIF 3, GGBR4, BRFS 3, ENBR3. Depois de NBR3 falo de SUSB3 e por último de BRDT3. Começando então pelo Ibovespa, dia de lado, basicamente, uma instabilidade, mais 0,14%, pelo menos aqui até o leilão de fechamento, ainda dentro do leilão de fechamento. Então, estabilidade no Ibov, segue dentro do movimento de subida. É importante ressaltar que quem mais está segurando o Ibov em termos de alta são as ações aí com peso maior no índice. Petro, bancos estão tendo um desempenho mais forte para cima. Outros ativos não estão tão alinhados para cima, somando aí os 109 ativos que eu acompanho, se somar toda a alta e baixa desses ativos, tanto no pregão de ontem quanto no pregão de hoje, o desempenho foi bem abaixo do Ibovespa. Então isso representa que foi um bom rompimento de topo histórico, mas que pode trazer correção aí logo na sequência, ou seja, com menos força no rompimento, ou seja, menos relevância no rompimento novamente do topo histórico. E faria sentido, né? Já fez todo um movimento para cima, já fez um movimento maior aqui para cima. Correção seria muito bem-vinda em termos de até gerar oportunidade mais interessante de compra de swing trade em diversos ativos. Partindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. No mini índice a gente tem aqui o mini índice já dentro de um contexto até um pouco mais e caindo para um cenário de indefinição, movimento um pouco mais lateral do preço nesse momento, mas ainda acima de um patamar antigo de resistência, ou seja, funcionou como suporte, gerou sinal de alta, mas não andou. Então essa região aqui eu vejo como uma região mais importante para ficar monitorando no início do próximo pregão, ou seja, abriu para cima, fica mais para se buscar a operação de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos a favor da tendência de alta no intraday. Acima, ou seja, sinalizações de alta, ou seja, abriu para cima e manteve-se acima desse patamar aqui de 108,070, 108,155 a 108,070, fica mais para compra acima desse patamar, fundo ascendente ou pivô de alta. Abriu caindo, veio para baixo desse patamar e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 108,070 preferencialmente, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. No dólar, o dia de hoje apresentou uma forte queda, perdeu a região de suporte, deixa eu só tirar essa questão de ajuste, perdeu uma região inteira aqui de suporte, perda novamente de outro patamar que está em cima desse outro patamar de suporte, que é a região dos 4,031,50, 4,31,50, a mínima de hoje 4,31,50, mas já perdeu uma região importante de fechamento, ou seja, uma lateralização que tinha aqui. O dólar está vindo totalmente para baixo desse patamar, perdendo uma região importante de suporte. E agora essa região inteira aqui de suporte, principalmente a região na faixa lá dos 4,065, seria a região, um teto mais relevante, um número mais relevante para se ficar atento em termos de tentativa de subida do dólar, ou seja, um teto, quando eu falo um teto é onde o preço pode parar de subir e começar a cair e gerar sinalizações de baixo que apoiaria muito mais operações na ponta vendedora. Indo para o gráfico de 60 minutos, nós temos o dólar dentro de uma mega tendência de baixa, ou seja, dentro do que a gente já tinha falado no último videoanálise de fechamento. Se viesse aqui em cima gerar sinalização de topo descendente, mais interessante seria para se trabalhar a favor da tendência de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O dia inteiro, basicamente, aqui vindo forte para baixo.
Dentro agora desse cenário um pouco mais afastado da média, se a gente pegar o gráfico até de 60 minutos, até este candle aqui tinha um afastamento já superior, o afastamento do preço para a média, um afastamento superior a 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 candles aqui no gráfico de 60 minutos, ou seja, aumentando-se a chance de se ter algum repique de alta. A superação da máxima dessa hora de pregão aqui dos 4,040 reforçaria um pouco mais essa chance de subida. E seria basicamente isso, ou seja, no gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos, quebra da sequência de máximas descendência apoiaria mais ao buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Daria preferência mais por fundo ascendente. Então, abriu o pregão subindo, ou se essa última hora de pregão já conseguir superar os 4,040, próximo pregão, fundo ascendente, ou seja, vou jogar aqui no G60, abriu subindo, fundo ascendente ou pivô de alta, melhor ainda pivô de alta, no gráfico de 10 ou 5 minutos, mais para operação na ponta compradora. Novamente, o que seria interessante para a ponta vendedora? Ter algum tipo de correção no G60 ou no gráfico de 30 minutos, para se buscar a operação de venda através do que? Movimento forte para baixo, movimento de subida mais fraco, topo, apoiando muito mais a operação de venda. E aí trabalha na venda. Movimento fraco para cima, novamente topo, trabalha na operação de venda, focando mais em operações de venda. Aqui seria da mesma forma, tentou um movimento de subida e não conseguiu ganhar força para cima, gerou sinalização de novo de topo descendente, mais interessante para se trabalhar na venda. Mas o foco seria um pouco mais nesse momento para compra, após alguma sinalização de alta. Se abrir caindo ficaria ainda mais interessante para se buscar a operação de compra através de algum fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, logicamente após gerar algum sinal de alta. Aqui o sinal de alta seria algo nesse sentido. Gera sinal de alta, gera sinalização de fundo ascendente, fica mais para se buscar compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,44%, segue forte aqui apontando para a semana romper os 29,26 a 29,29, resistência mais importante do ativo. Se jogar aqui no gráfico mensal, seria o rompimento dessa região, ou seja, todo um processo de correção da tendência de alta e agora ela podendo gerar um novo movimento de expansão aí de longo prazo, a PETR4. Então, ativo forte para cima. Para quem está comprado de alguma forma, já abre até espaço para se trabalhar com stop aqui abaixo da mínima desse candle. No mínimo ficaria aqui embaixo, tá? Mas a outra forma seria conduzir a operação para quem está comprado abaixo dos R$ 28,45, a operação de curtíssimo prazo ficaria em R$ 28,44. Indo aqui agora para a Vale 3, no pregão de hoje a queda é de 0,4% e a ação conseguiu romper no G60 aquela região ali de pivô para fazer um pivôzinho de alta, mas não evoluiu, não fez nova máxima, perdeu a mínima da primeira hora de pregão, que já foi um sinal bem negativo, fechando abaixo, e aí só afundou e perdeu inclusive o último fundo ascendente. Enfim, segue naquela situação que eu já mencionei pelo gráfico diário, que não tem um alinhamento ali em relação aos preços, em relação às médias, e também até aqui no gráfico semanal, o preço trabalhando abaixo das médias, preço trabalhando abaixo da região importante de antigo suporte e resistência por volta ali dos 47,72. Então esse é o cenário, inclusive eu ressalto não só na análise de fechamento, mas também na análise da manhã, que é do radar do mercado, esse cenário um pouco mais difícil operacionalmente para Vale 3, ou seja, um risco um pouco maior na operação. VEG 3, só em relação a esse sinal de baixa, esse engolfo de baixa, perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de queda, deixando o papel dentro de um contexto de indefinição. Aqui já teve um sinal de perda de força da tendência, quando volta muito forte para baixo desse patamar. Aí se perder a mínima desse candle aqui, gera sinal de topo descendente, aí fica com a tendência totalmente indefinida no curto prazo, a Vale 3. Lembrando, qual a região mais importante dela estar acima? Essa região aqui de resistência. Essa região aqui na faixa dos 47,71 a 47,91. VEG 3, pregão de hoje, alta expressiva de 4,45%. Ontem a gente fez uma compra no fechamento do pregão, na última hora de pregão, e terminou abrindo já, batendo no objetivo. Abriu e pouco momento depois já bateu no objetivo que a gente tinha traçado para o papel. Então essa compra que a gente fez no pregão de ontem proporcionou um ganho de 3,1%. E isso representou um crescimento de 0,75% para o capital total, sobre o capital total. Além disso,
Só para mencionar que ativo segue dentro da nossa carteira até mensal, carteira perspectiva, né, tentando pegar ali um movimento de alta no mensal, ou seja, está dentro aqui da carteira, do gráfico na carteira perspectiva, que é revisada mensalmente. Indo agora para para BIF3, ativo também bateu no nosso segundo objetivo. Ontem ela tinha ficado a 1 centavo, de objetivo que era 10,86, eu coloquei para 10,96, hoje ela chegou a bater nos 10,96 ali no início do pregão, chegou a bater fazendo a máxima em R$11. Então essa operação de compra foi encerrada, proporcionando um ganho de 4,58%, e isso representou um crescimento de 0,92% sobre o capital total, essa operação da BIF3. Sinal um pouco mais negativo que ela deixou no pregão de hoje, para quem permaneceu comprado, porque ela volta para baixo da resistência que ela tentou ontem fechar acima e não conseguiu, hoje de novo tenta e não consegue fechar acima, gera um candle de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de queda do preço desse ativo ou mesmo de uma lateralização. Então aqui seria até um stop para quem permanece comprado, um stop aí de proteção pelo menos na faixa dos 10,66. GGBR4, recomendação de compra no pregão de hoje, recomendei compra no ativo, na superação da máxima deste candle. Por quê? Primeiramente, por ser aí uma sinalização de fundo, né, ali em cima das médias, sinalização de fundo, depois que o papel fez isso aqui, ó, nós temos topos e fundos descendentes, o papel gerou um sinal de basicamente reversão de tendência, rompeu essa linha de tendência de baixa, faz aqui um retorno e volta a gerar um sinal de alta. Então, recomendei compra desse ativo. O ponto mais negativo é estar ali um mensal ainda patinando entre as médias e o semanal aqui com dificuldade para voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, ou seja, ainda não representou força. Mas aí, baseado nessa perspectiva de ter um fundo ascendente para romper aqui esses topos anteriores, apesar da proximidade dos topos, o que me chamou a atenção de comprar esse risco, vamos dizer assim, é gráfico 60 minutos proporcionando uma chance de trabalhar com stop curto, que seria primeiramente abaixo dessa mínima. E aí ela gerou a entrada, que foi na superação de máximo do pregão de ontem, que foi aqui nesse ponto. Só que ela foi lá e voltou. Ou seja, eu reposicionei o stop já até para esse patamar aqui. O stop inicial era aqui, reposicionado para R$ 13,25. Por quê? Porque se perder a mínima do candle, que gerou pivô de alta, que volte para baixo da região aqui que ela parou e gerou sinal de alta, para mim ela descaracterizaria totalmente a operação. Tá? Já não foi tão legal ela ter voltado para baixo dessa região, ó, que ela fechou acima desse patamar aqui, ó, que tinha sido resistência, fecha acima, e aí era para se sustentar acima, ela já volta para baixo, já é um indício mais negativo. Enfim, um stop mais curto na GGBR4. Passando aqui os dados da entrada então da GGBR4, 13,39 seria o ponto de entrada, fechou em 13,31. 13,22 o stop foi reposicionado para R$ 13,25. Objetivo em 13,73, arriscando ali 19% do capital total. E o risco dessa operação 1,27% já ficou menor do que era o inicial, que era 13,20 lá em 13,22. Depois vamos falar aqui de Brasil Foods, BRFS3. Recomendei compra no ativo no pregão de hoje usando o gráfico 60 minutos, mas não executou a entrada. Primeiramente, aguardei os primeiros 15 minutos de pregão. Ela já tinha superado essa máxima, ou seja, ela voltou aqui para baixo. Se ela voltasse para cima dessa máxima, recomendação de compra. Ela foi lá e não fez isso. Veio aqui mais para baixo. Eu cancelei a entrada. Quando ela volta aqui para cima, fecha até acima da média, ao superar essa máxima, para mim seria compra. Então, cancelei a primeira entrada, recomendei uma nova compra se superasse essa máxima. Mas também foi cancelada, porque ela não superou, foi lá para baixo. Então, recomendação de compra cancelada. Ativo fechou com queda de 1,95%. Não conseguiu se manter acima desse patamar aqui, extremamente importante em termos de antigo suporte, agora funcionando como resistência para essa ação. Então, por enquanto, nesse momento o foco maior seria trabalhar comprando a Brasil Foods, se ela voltar a trabalhar, gerar sinalizações de alta no diário ou no gráfico 60 minutos acima da região aqui em torno de R$ 37,75 a R$ 38. ENBR3, lembrando, essas duas recomendações de compra foram canceladas, tá? Então aqui as duas recomendações de compra que foram enviadas aqui foram canceladas porque não acionou, nenhuma das duas chegaram a acionar a compra. ENBR3, recomendação de venda no pregão de hoje nessa última hora de pregão. Por que recomendação de venda? O ativo segue dentro no gráfico mensal de um movimento de correção que faz sentido ter até algo mais para baixo, apesar da tendência de alta de longo prazo.
Gráfico semanal batendo naquela questão de uma região extremamente importante, igual o Brasil Foods foi lá, bateu e gerou uma sinalização negativa. Bate nessa região, abaixo da média e gera a sinalização mais forte de topo no gráfico diário, que é em cima de toda essa região que eu estou mencionando aqui, ó, que eu mostrei lá no gráfico semanal, mas olha a quantidade de fundos nessa região. Aí bate lá, gera uma sinalização de baixa, aumentou a probabilidade, não que vai cair, mas aumentou a probabilidade de se ter um movimento para baixo. E na expectativa de tentar pegar algo desse movimento para baixo, recomendei essa venda na ENBR3. Então, passando os dados desta venda na NBR3, nós temos aqui uma 18,78 ponto de entrada, fechou ali por volta dos 18,74. Stop dessa operação por volta dos R$19,20 em R$19,20, risco de 2,24% e objetivo lá por volta dos R$18,15. Alocando 22% do capital total nessa operação de venda em ENBR3. Depois disso, vamos falar de SUSB3, que nós temos uma posição ainda comprada no ativo, que fechou mal o pregão de hoje, com queda de 1,2%. Então, assim, depois de ter feito esse candle, ter lá batido lá, ter gerado um sinal de topo nessa região, a perda da mínima deste candle seria um dos pontos de possível sinal de saída dessa operação. Então, eu posso alterar aí o stop no próximo pregão para baixo da mínima de hoje, colocar o stop em 34,42. Qual foi o nosso ponto de entrada nessa ação? Por volta dos 34,46, ou seja, o stop ficou basicamente agora uma leve perda perto do 0 a 0 nessa operação, ou seja, stop 34,41. Então, a formalização disso vai ser através do próximo pregão, por meio do canal DV Invest no Telegram, que você vai receber aí no seu celular, no seu desktop. Depois de SUSB3, vamos falar aqui de BRDT3. Então, BRDT3 falando aqui, só mencionando GGBR4, já mencionei, né? Já falei sobre GGBR4 e falando agora de BRDT3. Para a gente encerrar aqui a análise, o ativo no pregão passado tentou aí romper toda uma região de resistência. Observe aqui fundos na mesma faixa de preço. Fundos na mesma faixa de preço e topos na mesma faixa de preço. Ou seja, basicamente vou botar até em azul, um retângulo, né? Basicamente um retângulo. Ontem ela tentou fechar acima e não conseguiu. Hoje já conseguiu fechar acima da zona de resistência. Então, um ponto positivo. Dá para buscar uma compra de rompimento? É um alternativo para ser um grande candle de alta, mas como já está aqui basicamente no terceiro para o quarto candle do rompimento, eu prefiro ainda ficar de fora e buscar alternativas de compra que seja sinalizações de alta, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico 60 minutos, acima dessa faixa de dois topos anteriores, que seria usando essa região de 27,58 a 27,48 como um patamar de suporte para o ativo. Essa região aqui de fundo anterior continua sendo um patamar de resistência e prestação ali na casa dos 27,78, que ela fechou próximo desse patamar. Enfim, de olho no G60, dependendo da sinalização aqui ou da lateralização do preço e depois sinal de alta, possibilidade de compra de pivô de alta, ou se vier um pouco mais para baixo fundo ascendente, daria para avaliar também a possibilidade de compra nessa ação. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.